seja bem-vindo ao Café da Manhã. Bom dia, muito obrigado. Tanilson. Tanilson. Exatamente. Ok, bem exposto. Não Não é um nome comum também. não é comum. Ok. Não é africano. Não é africano. Não é africano. Tem origens portuguesas aí no nome. Ok. Boas. É descendente de... Não. Vamos dizer que sim. Tem a ala paterna tem, assim, se for buscar lá no fundo tem incidências portuguesas. Ok. Boas. Bem, vamos começar então aqui a nossa conversa. Como é que um estudante, ou seja, um especialista ou licenciado em arquitetura e urbanismo, é apaixonado por arte? Ou seja, quando é que começa a representar? Quando é que começa a representar? Bem, vamos ter que recuar um pouquinho no tempo. Vamos embora. Antes de ser arquiteto e urbanista, enquanto profissional, ou licenciado no caso, eu desde a infância sempre gostei de estar inclinado com questões artísticas. Ok. Então sempre, por exemplo, escrevi poesias, sempre gostei de escrever letras de música, e sempre tive uma inclinação para a arte de forma geral. Sempre gostei também de desenhar. E quando eu estive a fazer a minha quinta, sexta classe, eu fui pioneiro à OPA, Organização Pioneiros aos Pioneiros. E lá na OPA você tinha que escolher grupos. Tinha grupos. Foi pioneiro? Fui pioneiro. Isto em 1919? Não foi, já foi nos anos 2000. Ok. Yeah. Então eu entrei para o grupo de teatro da OPA naquela altura. Fiz 2 anos de teatro na minha infância, quinta, sexta classe, tinha provavelmente, sei lá, 12 anos ou 11. Nessa altura fiz teatro durante 2 anos e foi o meu primeiro contato com as artes cênicas. Só que eu não dei continuidade nesse processo. Eu depois vou para outras escolas estudar e quebrei esse processo. Mas porquê é que não estudou arte e escolheu a arquitetura? Porque a arquitetura é arte. Também é arte. Exatamente. No final do dia, tudo que eu faço está relacionado à arte. Eu transpiro arte, assim, é transversal a todos os níveis, que tudo que eu faço está relacionado à arte. E a arquitetura, ela se define em si como a arte de projetar e diz que é a arte mãe. Então, é uma tendência de que os arquitetos tenham ligações ou flertam com outros tipos de artes. Ok, acaba também de dar uma bagagem, né? Para quem faz arte cênica, não é? Acaba de dar uma bagagem, uma outra visão, um olho clínico sobre a arte em si. Exatamente. E eu só volto e começo a me concentrar seriamente nas artes cênicas, isso em 2014, 2015. Ok. Na altura, eu junto de alguns amigos, tinha um amigo que ele começava a fazer vídeos curtos engraçados. Antes da geração TikTok, antes de toda essa confusão da internet. Da internet, nós tinha um amigo que fazia sketches, vídeos curtos engraçados de 15 segundos, na altura quando saiu o aplicativo Vine, e ele mostrava sempre os vídeos e perguntava a opinião e por aí fora. Só que eu não tinha muito interesse, nessa altura eu estava já a fazer o último ano do médio e estava a prestar para a universidade, estava simplesmente focado nos estudos. Eu não tinha muito interesse com isso, mas ele insistia sempre que eu participasse dos vídeos e tinha um outro também que combinavam para fazer a mesma coisa, então eu apresentei os dois, já que vocês estavam a pedir tanto, vocês dois façam juntos. Certo. Mas eles insistiram e nós fomos gravar, juntamos mais alguns outros amigos na altura, fomos gravar uns vídeos e os vídeos meio que viralizaram nas redes sociais. E nós vimos que isso aqui é interessante, é possível. E começámos a fazer muitos vídeos. Nessa altura, 2014, 2015, 2016, os vídeos explodiram na internet. Facebook, YouTube, e começamos a ser convidados para programas televisivos. Depois começamos a fazer stand-up comedy, mostrávamos um pouquinho do sketch, aquela parte da cena do teatro e fazer um pouco de stand-up no palco. Começamos a fazer atuações ao vivo, começaram a nos pagar por isso. Mas antes que comeces a desenvolver, eu gostava de perceber a diferença entre o skate standard e stand-up comedy. A questão do sketch, na verdade, são vídeos curtos, podem ser engraçados ou não. São, vamos dizer, no cinema, quando você vai fazer filmes, você tem as curtas-metragens, certo? Que vão até 30 minutos no máximo e depois, quando passa 30 minutos, você já chega em longa-metragem, certo? E em relação ao tempo. Então, sketch é mais reduzido, são vídeos curtos e que contam uma história, pode ser engraçada ou não. Aqui não é muito comum. É comum, os vídeos curtos engraçados que você vê na internet hoje em dia são sketches. É verdade, o termo correto, né, vídeos engraçados, mas normalmente intitulam-se como sketches. Então nós fazíamos vídeos curtos engraçados, normalmente vídeos no máximo até 5 minutos.
E esses vídeos partilhávamos no YouTube, no Facebook, e criámos o grupo, que era os Desanuviados. Agora, stand-up comedy é você fazer... Humor de cara limpa. Humor, exatamente. Piada em palco, com um icon na mão, e fazer stand-up comedy, né? Aquela questão de você ter o flow no momento, yeah, é por aí. Como é que te defines como artista? Como artista? Como artista. Não, na verdade, epá, eu digo que eu mesmo sou um artista de mão cheia, mas eu depende, sinceramente, do contexto em que eu estou inserido. Okay. Quando eu estou a atuar, eu estou a atuar e sou ator. E quando não estou a atuar, estou a viver a minha vida enquanto arquiteto, sou arquiteto. Mas no final do dia eu sou artista. É possível diferenciar-se disso porque faz alguma confusão e algumas pessoas têm alguma dificuldade em separar quando está nas vestes de ator e quando está nas vestes, portanto, a sua vida pessoal. Sim. Como é que se enquadra isso? De que forma é possível conciliar isso? Porque dá-se a impressão de que toda a arte, a representação, acaba por fazer parte da sua personalidade e aí fica já um bocadinho difícil de separar. Daí a minha questão, como é que é possível? É possível com um processo. É a questão do profissionalismo. Sabe? Quando é ator, você empresta o teu corpo para um personagem. Você não é efetivamente ou literalmente aquele personagem. Você empresta o teu corpo para dar vida a um personagem. E durante esse período você fica a viver esse personagem durante muito tempo. E às vezes acontece que, como tu estás tão habituado e estás muito tempo a fazer aquele personagem, mesmo você fica com uma dificuldade de deslocar ou conseguir se desfazer do personagem. Mas é um processo de treinamento que tu, enquanto estás em frente às câmaras, estás aí a atuar, é o personagem. Mas depois de sair daí, você consegue se despir e claramente voltar para a tua vida pessoal. Algum personagem que tenha feito não conseguiu desassociar-se? Não. Existe um personagem que tem características que são muito parecidas à minha personalidade. Okay. Que é o último personagem que eu fiz agora, né, que é a novela Ao Rio, que terminamos as gravações há 2 semanas. O Kien, ele tem algumas características do personagem que se assemelham muito às minhas características pessoais, enquanto personalidade. Então, tem coisas aí nele que são muito minhas. Então, tem coisas que são minhas e que até de alguma forma facilitou um pouquinho o processo. Só assim, a título de curiosidade, como é que é a sua personalidade? Como é que te defines enquanto ser humano? Enquanto ser humano, eu me defino como uma pessoa tranquila, sou um pouquinho introvertido. Mas ao mesmo tempo, e é mesmo essa dualidade, é um pouco complexo, ao mesmo tempo eu sou uma pessoa também à vontade. Apesar de ser introvertida, eu sou uma pessoa que gosta de estar à vontade. Não falo muito e só falo quando for necessário. É importante conhecer-se. É importante, é muito importante. E um dos grandes problemas do ser humano é exatamente ter essa percepção ao conhecer-se. O autoconhecimento é fundamental e acaba por ser também, claro, dispensável para as diferentes artes ou as diferentes áreas do saber. É importante também ter aí autoconhecimento. E como é que surge o convite que é para participar da telenovela O Rio? O convite, pronto, aquela história, né, que eu estava a contar, que começamos a ser convidados para fazer atuações ao vivo e por aí fora. Eu recebo um convite, fomos fazer uma atuação e num grupo de jurados tinha um produtor e gostou-nos, viu a nossa atuação e gostou muito e convidou-nos para participar do filme do Hoje Foi Sexta-feira Mongolão. E nessa altura eu fui lá e fiz, a primeira cena foi figuração, fiz figuração. Depois daí... Figuração é que exatamente? Existe os atores, existe os figurantes, certo? A figuração são aqueles que também normalmente são... Ou seja, você faz o papel só de passar. Exatamente, aquele que só faz de passar ou entrega um papel. E basicamente o meu papel foi mesmo assim, entregar um papel a um colega e tinha que interagir com o protagonista. Até isso, deve precisar avaliar. É um processo de... Porque assim, porque as câmeras de alguma forma assustam. Para quem não está habituado e quem não tem já um certo traquejo, você tem a câmera no teu rosto, você fica um pouco intimidado. Então, o naturalismo, ele não consegue se expor. E isso é um grande problema. E o grande problema de muitos atores é isso, na verdade, é ser natural. Porque quando você vai exteriorizar alguns sentimentos que são muito fortes, é muito mais fácil fazer isso. Isso aprende-se com o tempo ou algumas coisas acabam por ser também
parte da própria personalidade. Não, isso é mesmo, isso é treinável. Isso na verdade é treinável. Existem escolas de teatro, existem grupos teatrais e é um processo realmente de formação. Então você vai fazendo formação, você vai estudando sobre isso. Existem livros que falam sobre isso, então é uma questão mesmo treinável. Mas há pessoas que já conseguem facilidade. Há pessoas que já têm uma certa inclinação, e como tudo, né? Há pessoas que normalmente já nascem com a capacidade de comunicar e depois têm uma inclinação, por exemplo, para ser locutor. Então é como tudo na vida. Muita gente tem inclinações para muitas coisas, mas se não consegue treinar aquela habilidade, a pessoa não consegue se tornar profissional ou excelente naquilo que faz. Então é por esse processo. Há quem chegou, e fazendo aqui uma ligação, há quem chegou perguntando, então, Chocolate, tu és... tens uma formação superior no curso de jornalismo ou ciência da comunicação? Não fiz. Aprendi mesmo ouvindo, claro, os mais velhos, não é? A rádio, a televisão e tudo mais. E acabou fazendo. Exato, e fazendo. Essa coisa da formação é extremamente fundamental e é indispensável. Mas o lado nato, aí a questão do lado nato, se calhar todos nós nascemos com alguma coisa dentro, só precisamos exteriorizar. Sim, nascemos sim, precisamos exteriorizar e treinar. E nem sempre a formação ela está ligada a uma formação efetivamente profissional, que você vai receber um certificado. Às vezes o processo de formação é um processo de prática. Porque por mais que você tenha um talento, se você não treinar aquele talento, você não consegue se tornar um profissional para aquele talento. Então é o processo de realmente treinar. Então, às vezes, você não vai fazer a formação de artes cênicas que vai ganhar um certificado. Não, mas às vezes você está num grupo teatral em que você vai estar sempre no palco a praticar, você tem algumas técnicas que vai ser ensinado e você vai praticar aquilo te torna profissional. Assim, de forma prática, como é que se treina um ator? Como é que se treina um ator? Depende. Existem vários elementos a serem treinados, porque você vê, enquanto ator, até a questão física, por exemplo, fazer exercícios físicos é importante. Você treinar a tua oratória, a questão das cordas vocais, você treinar aquilo que são as tuas expressões. Existem uma série de elementos e o ator, ele meio que estuda tudo. Ele tem de ser uma pessoa multidisciplinar para que ele também possa dar vida a diferentes personagens. Não sei o que vai dizer, volto-me a vou cortar mesmo, não ficar a correr com o tempo. Eu tenho uma curiosidade. Normalmente, quando um ator vai fazer uma cena de sexo, não é que envolve sexo e tudo mais, também passa um processo de treinamento. Sim, passa por um processo realmente de treinamento. Como é que é esse processo de treinamento? Bem, não é um processo de treinamento onde você vai treinar como efetivamente fazer o sexo. Não é por aí. É no sentido de quando tu vais fazer essas cenas, mas sim, tem sempre um diretor de atores que vai explicar mais ou menos o processo. Existem alguns procedimentos claros que têm que ser cumpridos. E enquanto colegas, né, de trabalho, os atores têm de ter uma conversa prévia para ver até que ponto a atriz ou o ator está confortável em fazer aquela cena, onde é que podem chegar, onde é que podem chegar. Mas no final do dia é todo um trabalho de engano, porque as câmeras enganam muitas vezes. A câmera faz parecer que aquilo é real e a ideia realmente é essa, é parecer real, mas na prática, se for ver, está lá presente, você vai ver que muitas das coisas que estão aí para a câmera, nem tudo é. Por que só se treina uma posição? A exposição da explorar? Não, porque aí já estaríamos a entrar num outro campo de fazer filmes de adultos, e essa não é a intenção. Porque as novelas, os filmes, as séries e por aí fora, elas têm uma classificação, e essa classificação às vezes passa em horário nobre, tem crianças a assistir, então você não vai explorar todas as posições possíveis num ato sexual e você vai expor isso no horário nobre. A novela tem uma particularidade. Sim, a novela e os filmes, dependendo daquilo que é a classificação. Porque os filmes dão uma liberdade, dessa aquela liberdade. Dependendo também da classificação do filme, porque há filmes que são para maiores de 16, maiores de 18, há filmes que são para menores de 18, 16 e tem, por exemplo, cenas do género, mas essas cenas não são tão exploradas a esse nível por conta da classificação e da intenção do próprio filme em si. Então é sempre dependendo daquilo que é a intenção e a classificação do filme. Sentes mais confortável em fazer aquele papel? Não existe, não consigo dizer efetivamente um papel que eu me sinto mais confortável. Eu, enquanto ator, e sou um ator, vou dizer, novo,
Tenho já, vou fazer daqui a pouco 10 anos. 10 anos? Sim, 10 anos. Opa! Mas já experimentei, assim, do ponto de vista profissional, de trabalhos que tiveram uma exposição pública muito grande. Foram poucos personagens que eu fiz. Eu fiz a série Muçulmano, que foi um personagem mais divertido, mais extrovertido. Eu me enxero, mentiroso. Depois fiz a novela O Rio, que o Kiene já é um personagem bem mais introvertido. Eu um pouquinho, vamos assim dizer, o filho da vilã da novela, e ele não tem noção disso. E que ele fica muito dependente das decisões da sua mãe. É alguém de certa forma carente. Em alguns momentos ele tem picos de ser mulherengo, mas é mais uma questão dele tentar exteriorizar uma dor que ele tem. Então é algo que tem muito a ver com os traumas que ele tem do passado em função da criação que ele teve com a mãe. Fiz o filme A Caixa, que também é um estudante de enfermagem que está a fazer estágio no hospital. Então eu já experimentei. É tudo um pouco. Não é de tudo um pouco ainda, mas são 3 personagens diferentes, mas também parecidos. Mas há algum personagem que recusou em fazer em função daquilo que são os seus valores? Não, ainda não recebi essa proposta para poder recusar, então ainda não recusei. Mas provavelmente se chegar um personagem que não está alinhado àquilo que é a minha verticalidade enquanto ser humano, eu não faço. Porque dizem a arte não há limite, o artista é livre. O artista é livre, mas existem. Para tudo na vida há limites. Eu acredito que existem limites. Esses limites são definidos em função da tua régua, em termos de visão do mundo que você tem. E cada um tem a sua régua. Há pessoas que são mais confortáveis em fazer tudo, outras pessoas que não. E eu estou inserido na categoria das pessoas que não. Nem tudo é para todos. Eu acredito muito nisso. Eu não me coloco em qualquer, sei lá, não vou em qualquer praia e nadar. É importante também avaliar aqui os seus princípios, também os seus valores. Exatamente. Não aceitar tudo. Exatamente. Não aceitar tudo. Isso tem a ver com o seu interior. Isso. É a sua essência. Eu não aceitaria, por exemplo, não é em desempenhar um papel do Baltazar, por exemplo. Quem é o Baltazar? É? Quem é o Baltazar? O showman, o nigga duro da Guiné, que viralizou, que envolveu-se com várias mulheres, inclusive damas de governantes e tudo mais. Ah, ok. Nos anteriores desempenha esse papel. Não. E tu? Não. Também não, né? Não. Qual foi o seu melhor personagem até então? Melhor? Não consigo dizer qual foi o melhor personagem. Mas tem um personagem que eu fiz mais tempo, que se calhar tem uma proximidade maior em termos de afetividade em relação ao personagem, que é o Kiene. Então, são 3 anos a gravar a novela e o mesmo personagem. O personagem teve muitos altos e baixos. Então é um personagem que me permitiu explorar muito da personalidade dele. Então é um personagem que eu tenho, se calhar, um pouquinho mais afinidade, mas isso é uma questão temporal, porque é o personagem que eu fiz mais tempo a fazer. Então, daí, mas agora dizer qual é o melhor personagem, eu não consigo. Ainda não fiz, provavelmente está por vir. E estes personagens dão-te uma visibilidade no mercado. Hoje, de facto, és abordados por tudo que é canto, não é? Já não passa despercebido. E como é que tu lidas com toda essa exposição? É assim, eu gosto muito do facto de ser ator. Eu não sei se gosto muito da consequência de ser ator. E aí tem a ver um pouquinho com a minha. Eu gosto de ser ator, mas não gosto tanto, desgosto da consequência de ser ator, no caso de ser uma figura pública. Mas até então tem sido tranquila, porque é uma experiência boa, as pessoas abordam de forma muito respeitosa, apesar de que essa foi as coisas que eu desgosto, que é a questão de algumas pessoas que não conseguem estabelecer limites e pensam que podem tudo contigo. Okay. E aí tu tens que de alguma forma colocar uma certa barreira que é para essas pessoas conseguirem se colocar no lugar. Normalmente esse pode tudo são as fãs, não é? Exatamente, são as fãs, e não só, mesmo até os fãs, vamos assim dizer, algumas pessoas que pensam que já te conhecem há muito tempo, que são teus amigos íntimos, e eu entendo um pouquinho disso, porque as pessoas estão todos os dias a te ver, então elas criam uma proximidade que você próprio nem imagina. E depois elas, quando te encontram na rua, elas têm essa proximidade, têm esse carinho, mas só que, pronto, às vezes extrapolam dos limites. Mas não acontece muito. Comigo não acontece assim tanto, mas às vezes que aconteceu, claramente me incomodou, mas também soube contrariar bem a situação.
contornar. Então tem sido uma experiência tranquila. Eu gosto das pessoas que abordam e vêm falar comigo, pedem fotos, e eu sou muito aberto em relação a isso normalmente. Então, só quando eu sou apressado assim, estou super aberto. E como é que tu lidas com essas questões de cobranças do público, do fã, principalmente da família, não é? Sim. A ideia que nós temos, a pessoa publicamente exposta é alguém que financeiramente está bem de vida. É um gajo mesmo rico, estável, um gajo que deu certo na perspectiva, já tem tudo. É uma ideia, é uma ilusão, totalmente. É uma visão distorcida da realidade. Mas eu também lido de forma muito tranquila, porque assim, eu sempre fui alguém muito pé no chão. Não sou uma pessoa ilusionista e nem gosto de viver de aparências. Para mim isso não funciona. Então, a minha educação, os meus pais me passaram a visão do mundo e é a visão do mundo que eu tenho. Então, nunca deixei o estrelismo tomar conta da minha cabeça e nunca deixei com que essa pressão exterior fosse tão forte ao ponto de afetar o meu interior. Então, eu não deixo coisas externas assim afetarem de forma muito forte. Não tenho essa capacidade. E eu entendo que existem pessoas contornáveis, existem pessoas incontornáveis. E tudo que é contornável, eu contorno. As pessoas incontornáveis são, tipo, vai lá, a minha esposa, os meus pais, familiares mais íntimos. Essas são pessoas incontornáveis que eu não consigo contornar. Essas pessoas que tenho que lidar diretamente. Mas mesmo assim, dessas pessoas eu não sinto essa pressão, porque essas pessoas foram as pessoas que, no caso, me educaram e muitas delas me escolheram como parceiros de vida. Então, conhecem a minha personalidade e não fazem essa cobrança. Agora, em relação às pessoas que são contornáveis, o público em geral, que às vezes, quando estiver andando de táxi, vai te falar: você então está na novela, você é um personagem rico, você não tem carro e não sei quantos e tal, e fazem essa pressão. Isso não afeta, porque eu sei da minha realidade, eu sei de onde eu venho, eu sei para onde eu vou. Então, é preciso ter capacidade que é para poder compreender isso e ter um posicionamento. Claramente. E é daí que muita gente acaba por se vender e fazer coisas que infelizmente e diz vivamente que a fama, vou-te contar. A fama, vou-te contar. Ela tem, na verdade é assim, é como tudo na vida. Toda e qualquer profissão tem o seu lado escuro, tem o seu lado, né, claro. Mas só que a fama, como ela realmente ela tem essa exposição toda, então aquilo que é negativo também ressoa de forma muito mais abrangente. Daí que o peso do julgamento é maior, por conta de ser realmente bem mais abrangente. Agora, as outras áreas profissionais da vida, elas não têm esse nível de exposição para que as pessoas consigam realmente também ver os lados negativos. Então isso é como tudo na vida, mas no final do dia isso é sobre a personalidade da pessoa, é sobre você não se vender ou não se deixar levar por essas cobranças, por essas tentações. Você tem que ser uma pessoa vertical. Um caso curioso, ontem enquanto almoçava, chegou um jovem, ficamos assim a conversar e reconheceu: quero ter uma entrevista aí na rádio e tudo mais. Não há problema, é muito bom, vamos conversar tudo sobre música e vamos dar aquela oportunidade que é para te tornares também uma pessoa conhecida e tudo mais, porque o nosso programa tem essa possibilidade, nós conversamos com diferentes figuras públicas e tudo mais. E ele perguntou: então, qual é a sua marca de carro? Está a andar com quem? BMW, Getúlio, não sei mais quando, passa a publicidade. Porquê? Não, disseste-me que tu entrevistas as figuras públicas. Então nós temos uma ideia de que a figura pública ou a pessoa que trabalha com televisão, com rádio, é uma pessoa financeiramente estável, não é uma pessoa endinheirada. E precisamos ter essa ideia da cabeça. Eu só acho que a diferença é que nós trabalhamos com microfones, não é? Trabalhamos com câmera. É aquilo, o nosso trabalho ressoa muito mais. E aí as pessoas fazem esse julgamento em função dessa abrangência que o nosso trabalho tem. Mas também, para quem, como audiência no mundo dos negócios, é muito importante e é um canal de aquisição de clientes muito grande. Então, quem tem a oportunidade dessa audiência também tem uma certa facilidade, usando os instrumentos certos,
para conseguir também ter um certo capital financeiro melhor em relação às outras pessoas. Quer dizer, embora aqui o nosso mercado não facilita Sim, tanto. não facilita tanto, tem muitas dificuldades, mas isso também é muito em função de que as pessoas estão muito... Vamos lá, estão muitos... estão numa bolha e pensam que tudo tem que ser feito conforme todo mundo faz. As pessoas não conseguem furar a bolha, não conseguem olhar para outros horizontes porque todo mundo está formatado de uma forma. Então, daí há necessidade de conseguir explorar outras coisas e usar dessa tua audiência para conseguir capitalizar e você ter um certo rendimento financeiro melhor do que aquilo que você está se formar, né, enquanto profissional. Então é por aí. Mas também é um processo complicado, é difícil, isso estuda-se, isso é um processo não é assim só no estalar dos dedos que as pessoas conseguem realmente ter essa prática, essa praticidade para poder fazer essas coisas. Claro, claro. Falaste muito bem, pressão estudar. Tanilson, és de Luanda? Sou de Luanda, 100% luandense, nasci em Neves Bendinha, Neves Bendinha? Baía Popular. Foi lá onde perdeu a virgindade? Não me lembro, mas acho que não. Sim, então foi lá, cresci praticamente Baía Popular, depois saio daí, vou para o Casqueiro do Buraco, Casqueiro do Buraco vou para Avocumbe vou para o bairro Malanjinho vou para o Golfo 2, Quilamba, Camama, então eu sou um nômade. Mas eu gostava de saber onde é que deu o primeiro beijo? Foi no Avocumbe. Avocumbe. Ok, já tinhas noção do que estavas a fazer? Já uma mínima noção, ainda criança, né? Mas já tinha uma mínima noção. Ok. Como todos nós, né? Como todo ser humano tem, enquanto criança, tem essa ideia e quer dar o primeiro beijo, se apaixonar por uma... Aquela... Mas não fosse um bereré? Não. Rapaz. Sempre fui muito tranquilo, sempre fui muito... Como eu disse, no princípio você perguntou como é que eu me defino, né? Eu me defino como uma pessoa introvertida e muito reservado. Eu gosto de deixar a minha intimidade totalmente reservada, não gosto de expor a minha intimidade, sou uma pessoa realmente com esses limites e até porque fui educado dessa forma, então raramente vais me ver a falar sobre essas coisas ou a expor essas coisas porque sou mesmo muito reservado nesse sentido. Em condições de nós estaríamos aqui já uma dia a chorar, essa altura, eu não sofri temos outras pessoas que exteriorizam muito mais as suas dores. Eu não, eu sei lidar com os meus sentimentos. Mas percebe-se também, percebe-se, às vezes é importante conversarmos, falar um pouco sobre a nossa trajetória, porque as pessoas têm uma percepção errada, não, deve ser filho de fulano, de Beltrano, do Joãozinho. Perguntaram-se quem são os meus pais. Então, contar a sua trajetória, como tudo aconteceu. Sim, não, claramente, eu tenho tranquilidade. Há também pessoas que exageram, né? Sim. Eu sou amizade, até o final do Eu conto a minha trajetória tranquilamente, eu falo um pouquinho das minhas dificuldades, mas é aquilo, não dou todos os detalhes do mundo e não partilho os detalhes, porque eu acho que são questões muito minhas. E agora, em relação à questão, por exemplo, intimidade sexual, aí mesmo é que eu não falo mesmo, isso aí é zero para mim, quase que eu não falo sobre isso. Bom, às 11h14 em toda Angola, falas de religião? Religião, propriamente, eu falo como alguém que visualiza, né? que está por fora, acredita, mas não é uma pessoa praticante. Então, a minha visão de religião vai ser uma visão dessa perspectiva. Mas por que não é praticante? Por que não pratica? Praticante no sentido de aquela questão dominical, de ir sempre todos os domingos à igreja, isso aí eu não faço constantemente, mas no sentido da crença de ler, meditar, orar, isso aí sim, eu sou praticante nesse sentido. Então, quando eu falo praticante é no sentido dominical, é por aí. Mas não sente a necessidade de ir a uma igreja e praticar com frequência? Com frequência, sinto, de certa forma sinto a necessidade, mas depois aí entraríamos em outras questões também mais íntimas, que você depois tem que avaliar uma série de elementos, o porquê que não, o porquê que sim, se vai, se não vai. Então são vários elementos, há muitos porquês, né, que devem ser analisados, mas o mais importante que deve ficar é que eu acredito, eu oro,
eu medito e antes de dormir eu dou os meus beijos quando acordo também. Então, isso é mais importante. Isso é que tem que ficar aqui claro. Acreditar na existência de um ser superior e meditar, isso é mais importante. A igreja é o coração da pessoa. Existem boas pessoas que não vão, não é? Assim como também, e vice-versa. E no final do dia nós nem temos, né? A própria palavra em si, ela fala que nós não, a salvação é individual e a ida à igreja ao domingo ou ao sábado, dependendo daquilo que é a tua inclinação, no caso da igreja, né? Não tem que depender das outras coisas, é uma questão independente. Ok, mas comes carne de porco, dois sangue normalmente. Como carne de porco, dois sangue normalmente. No caso aí já consegue saber mais ou menos qual é a inclinação religiosa que a pessoa tem. Não comer carne de porco. Também come à vontade, assim é tranquilo em relação a isso. Carne de porco não pode colher assim. As pessoas que não vão gostar de ouvir isso vão me ficar só, né? A semana passada emprestei o meu telefone a uma mulher do sétimo dia, muito moço de porco desapareceram. Há várias cenas para sorrir. Falas de política? Também numa questão, numa visão de visualizar, me interesso muito sobre política, principalmente política externa. Ok. Gosto de ver e ouvir, mas também não sou uma pessoa que fala muito abertamente sobre isso. Mas aquilo dentro dos meus limites, enquanto eu identifico como limites, eu faço. Boas. De acordo com a sua experiência e com toda a tipologia que já leu do ponto de vista cultural e tudo mais, em volta da representação e do cinema, como é que olhas para o estado da nossa do cinema moderno? Do visual de forma geral. Vamos lá. Já esteve mal, muito mal. Também já esteve bem, mas era muito monopolizado. Mas hoje em dia, com a vinda das redes sociais, da internet, né, essa polarização ou pluralização daquilo que pode-se fazer com os nossos telemóveis, há uma tendência de crescimento muito grande. Eu gosto do que vejo atualmente. Esse ano eu penso que ser o ano do cinema angolano, porque produzir. O ano passado já vem de um processo, né, do ano passado e esse ano de se produzir muito. As produtoras, de forma independente, sem ir buscar muitos patrocínios, com as condições que têm, começaram a fazer e começaram a se arriscar a fazer. Porque as pessoas normalmente não faziam com medo de fazer errado. E aí fazia-se muito pouco, porque tem medo da crítica do público. Mas se você não faz, às vezes nós temos ainda entrado numa tendência de quantidade e depois a qualidade. O processo seletivo vai acontecer de forma natural, porque quando há quantidade, os que têm qualidade vão conseguir se diferenciar, os outros depois também vão começar a querer seguir essa qualidade. Então, gosto do que vejo, estamos a caminhar muito bem, principalmente porque as pessoas começaram a ter coragem de fazer de forma independente, mas eu sinto que passa também por um processo de um apoio estatal, porque assim, todos os grandes países que vocês conhecem, por exemplo, Brasil, México, Estados Unidos, esses países que são países de cinema, de telenovelas e por aí fora, o Estado, o governo em si, investiu fortemente nisso para que eles pudessem promover aquilo que é a identidade cultural daquele país. E muita gente tem o sonho de ir para os Estados Unidos por conta de ver filmes de Hollywood. Mas existe um investimento governamental muito forte. Então, o cinema, a arte de forma geral, ela é um cartão de visita para todo e qualquer país. Só que nós, aqui eu sinto que ignoramos muito esse aspecto. É importante investir muito em cinema, telenovelas, porque elas são um cartão de visita que é para conseguir realmente receber mais pessoas interessadas em conhecer o teu país, em conhecer a cultura do teu país. Daí eu acho que estamos ainda muito distante dessa realidade, mas de forma independente, enquanto produtoras independentes e pessoas independentes a fazerem cinema, a fazerem séries, a fazerem vídeos, eu gosto da forma como nós estamos a caminhar por um bom caminho. Boas. Bem, o que é que podemos esperar nos próximos tempos da sua arte? Coisas, novidades? Nos próximos tempos, provavelmente eu terminei agora de gravar a novela ao Rio.
provavelmente vou ficar um pouquinho parado, mas mais por detrás das câmeras a produzir, mais produção executiva. Já fiz produção executiva junto da Eto Filmes, né? Saiu o filme O Jantar, uma curta-metragem. Provavelmente vamos trabalhar esse ano para poder sair uma outra, que também já está gravada, está no processo de edição e pós-produção. Então vou focar os esforços para isso. E quem sabe, talvez numa próxima novela, num próximo filme, aí sim também vamos nos aventurar novamente. Boas, pode-me convidar, estou aqui, eu também gosto de representar. Okay. Qual é o personagem que mais gostaria de fazer? Eu gosto de fazer papel de bandido. Bandido? Mas existem dois tipos de bandidos. Ok, qual? Sim, qual tipo de bandido é que você o mais bandido de todos, não é? O mais bandido de todos? O mais malandro mesmo. O mais malandro. Gosto dessa cena. O vilão, né? Vilão. Não percebi. Gosto desse mal. Não tem nada a ver comigo, mas gosto dessa cena. E a representação é isso, é o facto de você conseguir viver várias experiências num só corpo, sem necessariamente estar interligado com aquilo que essa personagem real. Principalmente dar uma de polígamo na gosto dessa cena. Bem, mais alguma coisa que gostava de acrescentar que não foi dito? Tem muita coisa para ser dita. Mas eu penso que o necessário que foi dito. Se calhar é mais uma questão de dar força, né? Garra àquelas pessoas que querem se aventurar no mundo das artes. Primeiro, não romantizem esse processo, não pensem que, como você perguntou muito bem sobre a questão de que você, quando é figura pública, tem dinheiro. Não romantizem essa ideia, vão porque vocês realmente gostam de fazer isso e têm esse amor à arte, e sejam verticais em relação às personalidades. Não se deixem levar pelas tentações desse mundo, porque tem muitas tentações. Continuem verticais à vossa personalidade, que isso no longo prazo vai nos beneficiar muito. Às vezes nós queremos pensar muito, o Angolano é apressado, né? Tem pressa de fazer, tem pressa de ficar rico, de fazer tudo. E às vezes submete a coisas que não deve submeter, que vai se arrepender depois no futuro. Então é uma questão de pensar sempre no prazo, ter um mindset de crescimento. É sobre isso que eu deixo. Boas. Tenham só das redes sociais e também, claro, contacto, caso houver possibilidades, não é de deixar, para quem quiser obter os seus serviços e tudo mais. É só procurar por Danilson Simões, Danilson _ que eu faço Simões, Instagram, Danilson Simões Facebook, Danilson Simões Twitter, Danilson Simões YouTube, Danilson Simões em tudo. Todas as redes sociais é só procurar por Danilson Simões e vão me encontrar. Eu sou uma pessoa multidisciplinar, arquiteto urbanista, praticante dessa profissão, sou ator. Sou escritor, sou roteirista, eu sou muito disciplinado, sou uma pessoa plural e então de todas as formas possíveis poderão me encontrar e para colaborar comigo naquilo que for do vosso interesse. Bem-aja, Danilson, foi um prazer muito grande e obviamente vamos juntar nas próximas oportunidades. Que Deus abençoe sempre. Claramente, muito obrigado pelo convite e uma boa continuação e um beijo para toda a audiência. Rádio Stop FM 107.3